Olá, quinto ano. Hoje é história a nossa aula. Olha que legal. Então, essa aula de história continua falando sobre o que a gente já falou da outra aula, que é sobre o ciclo do ouro. E é uma parte muito interessante da nossa história e que a gente sempre tem que conhecer. Até porque saber por que Ouro Preto é Ouro Preto, qual era o primeiro nome, que era Vila Rica, enfim. Eu já contei um pouquinho na outra aula, já falei sobre o ciclo do ouro, né? E essa folhinha é para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Mas estou dando uma colinha para vocês, porque também tem um texto que faz a gente relembrar um pouquinho também, tá? Ele fala do ciclo do ouro nesse texto, diz algumas coisas que eu não falei lá, só acho que não falei das casas de fundição, que eram os locais em que era fundido o ouro, né? Dali se saíam as pedras, eram derretidas e viravam as barras de ouro. Aqui também fala sobre o quinto, que era nosso imposto, a derrama, tudo isso a gente já comentou lá na nossa outra folhinha sobre o ciclo do ouro. Essa aqui, a primeira parte, diz assim: responda as questões a seguir, né? Utilizando o nosso material, que a gente já viu, já conversamos sobre ele. Primeira pergunta é: o que foi a corrida do ouro? Eu quero que vocês expliquem o que foi essa corrida do ouro. Qual o principal fator que influenciou a busca de metais preciosos através das bandeiras? Né? As bandeiras foram expedições para o interior do Brasil e justamente foi o que eu falei. Estavam aqui no litoral, até então era o que eles exploravam, era aquilo que começaram a plantar a cana e ficaram por aqui. Quando viram que realmente não dava mais dinheiro, não se podia mais tirar tanto lucro, começaram a ir para o interior, que é, na verdade, as bandeiras. Por que a Corrida do Ouro favoreceu a integração do território brasileiro? Por quê? Por que aconteceu isso? A mineração favoreceu a urbanização da região das Minas. Urbanização ajudou a criar cidades, que naquela época não eram cidades, eram as vilas, né? E dali se transformaram nas cidades. Eu quero que vocês justifiquem essa pergunta, por que vocês acham. 5. Quais foram as medidas tomadas por Portugal para controlar a extração e a circulação do ouro? Vamos lembrar, vamos pensar, tá? Ela fez várias coisas que a gente não concordava muito. Então, pensem sobre isso, né? Ela colocou impostos. Vamos pensar. Faça uma leitura novamente das duas folhas, dessa folhinha que eu estou dando um pequeno texto e da folhinha anterior do ciclo do ouro. Como você acha que seria o Brasil se não tivéssemos o crescimento do interior? Se não tivesse essa exploração do ciclo do ouro, não tivesse acontecido isso tudo, como seria o Brasil? Como vocês acham? Será que essas cidades que cresceram à mercê da exploração das minas existiriam? Será que o interior do Brasil seria como foi, como construído e tudo mais? 7. Aí eu tenho uma outra folhinha, mas que também não é difícil. Observe a imagem abaixo e responda as perguntas a seguir. Tem uma imagem e fala assim: os líderes da Inconfidência juram sobre a bandeira do movimento. Tá ali. Letra A. Onde ocorreu a Inconfidência Mineira? Em que ano? Por que ocorreu a Inconfidência Mineira? C. Quem foi o líder da Inconfidência e como ele é conhecido até hoje? Vamos lembrar, hein? Vamos lembrar. D. Qual era o objetivo principal dos Inconfidentes? Aqui desse lado, nós temos também o restante das atividades dessa folhinha. Letra E. Qual era o principal questionamento do iluminismo? Vocês lembram o que eu falei do iluminismo? Que foi uma sementinha plantada aqui, né? Aqui que eu digo no Brasil, mas na cidade de Vila Rica. Como teve fim o movimento da Conjuração Mineira? 9. Observe as bandeiras e pinte os triângulos nas cores pedidas. Bandeira dos Inconfidentes, bandeira atual do Estado de Minas Gerais. E aqui tem o dizer, né? Liberdade antes que tardia. Atualmente, o triângulo é vermelho, representando o tempo de revoltas e lutas do povo mineiro.
Na sua opinião, por que a primeira bandeira tinha o verde como cor destacada? Por que que na primeira bandeira era o verde e hoje em dia é o vermelho? Ela já explicou por que que é o vermelho, né? O vermelho representa o tempo de revoltas e lutas desse povo. E por que que antes era o verde? Então, quinto ano, é uma folhinha de fixação do nosso conteúdo, que foi o ciclo do ouro. Prestem atenção, retornem à primeira folhinha, se for o caso, e leiam com muita calma esse texto que já foi falado, né? Aqui é um pequeno resumo do que eu já dei anteriormente. Façam com calma, prestem bem atenção, lembrando que início de frase é letra maiúscula. E beijos, até